Você que acha difícil pôr os seus projetos em prática, atingir as suas metas, eu tenho um desafio a você hoje. Acompanhe o meu vídeo e eu vou te explicar alguns princípios científicos que estão por trás da procrastinação. Procrastinação é uma palavra difícil, parece um nome feio, um xingamento, mas ela significa na prática aquilo que você não consegue fazer no tempo hábil e fica jogando para depois, e é bem provável que você agora já lembre de muitos projetos, de muitas metas, de muitas boas intenções, de coisas que você gostaria de ter feito, mas não conseguiu. Muitas vezes a gente olha para o cara que está do lado da gente, o sujeito realiza, a gente olha para a nossa vida e fala, meu Deus, eu não fiz nada, eu não construí nada, ou então eu não atingi aquilo que eu poderia ter atingido. Na verdade, existem alguns princípios científicos por trás, e eu trago alguns deles hoje aqui para a nossa conversa, para você entender por que a gente consegue e por que tem gente que não consegue realizar as suas metas. Um cara chamado John Marshall Reeve escreve um livro muito legal chamado Motivação e Emoção. Neste livro, o Marshall ele explica pra gente um princípio científico chamado princípio da contrarregulação. Para não complicar as coisas, eu vou colocar isso em miudinhos para você conseguir aplicar isso na sua vida. O nosso corpo, todo o nosso corpo, tanto a parte cognitiva, a parte emocional quanto a parte física, funciona a partir de um princípio chamado homeostase. A homeostase é uma espécie de equilíbrio, é uma espécie de regulação que o nosso corpo atinge. E toda vez que essa homeostase é quebrada, nós temos um processo de quebra da regulação. Portanto, o princípio da contrarregulação, ele é traduzido de uma forma bastante simples para o nosso dia a dia. Eu, inclusive, traduzi ele numa das 4 leis da emoção que eu aplico no meu projeto. É a lei número 3, a lei chamada Lei de Conservação de Energia. Ou seja, trocando em miúdos, tudo aquilo que faz você ter gasto energético, seja cognitivo, seja emocional, seja físico, tenderá a fazer você ficar no sofá. Ou seja, se eu precisar gastar energia, meu corpo vai dizer, não, fica aí, cara, senta no sofá, não sai daí não. E por incrível que pareça, os argumentos que a mente emocional joga para a nossa razão, eles são extremamente fortes, extremamente convincentes. Por isso, um dos princípios básicos para a realização de tudo que você quer fazer na sua vida é não confiar apenas na sua razão, porque a sua razão, influenciada por esse conselheiro emocional, muitas vezes ele vai fazer você se distanciar da sua meta, se sabotar, procrastinar, jogar as coisas para depois. E o duro é que esses argumentos eles são tão válidos, eles parecem para a mente racional tão importantes, tão lógicos, que a gente realmente acaba abandonando o nosso projeto. Por isso, eu uso no meu sistema de coaching algo que é incrivelmente simples do ponto de vista de entendimento, mas de uma eficiência inquestionável. Qual é, professor? Fale logo, pare de enrolar, gente. Então, santa agenda. Como assim, professor? Agenda. Sabe aquela agenda que você tem lá no seu celular? Aquela agenda que você tem que você pode escrever as coisas? É exatamente ela que vai salvar você da procrastinação e vai levar você à consecução das suas metas. Eu, Júlio César, das 7h30 da manhã às 10 horas da noite, sei exatamente o que eu tenho que fazer, hora a hora. Professor Júlio, mas a vida nem sempre é assim? Concordo com você. Tem gente cujo princípio básico da vida é seguir o fluxo da vida. E não há nenhum problema nisso. Essas pessoas escolhem viver a sua vida conforme o fluxo leva para a direita ou para a esquerda. E como eu disse, não há problema nenhum nisso. Agora, se você é uma pessoa como eu, que deseja alcançar sucesso, que deseja alcançar as suas metas, que deseja alcançar um monte de coisas na vida, isso não vai cair no seu colo de graça.
Você vai ter que trabalhar para conseguir isso. E aí é que entra a motivação, aí é que entram as leis da emoção, que são importantes para a gente conseguir atingir essas metas. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua agenda agora, você vai parar o vídeo, vai abrir o seu celular ou vai buscar na sua casa uma agenda dessas físicas. Se não tiver, usa do celular, porque todo celular tem. E você vai fazer o seguinte, você vai pegar a segunda-feira, e vai olhar para a sua semana e vai contar quantos dias você vai deixar à disposição para atingir uma determinada meta. Por exemplo, você quer uma viagem que custa R$2.000, você não tem R$2.000 no bolso, então você vai ter que trabalhar e juntar um din-din por dia. Isso vai dizer assim, bom, eu posso juntar R$20 por dia. R$20 por dia. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Você vai lá na sua agenda, vai de manhã cedo e vai colocar um objetivo na manhã, um objetivo à tarde. Não adianta você vir para a minha agenda direto, eu quero ser que nem o professor Júlio, quero colocar tudo na agenda. Você vai acabar não cumprindo a agenda e vai acabar abandonando mais esse projeto. E não é isso que nós queremos. O que nós desejamos? O que nós queremos? Que você coloque uma coisa de manhã, uma coisa de tarde. Você vai na terça-feira, coloca um objetivo de manhã, um objetivo à tarde. E você vai passar 1 ou 2 semanas cumprindo o objetivo exatamente como você planejou. Se você disse que vai levantar às 7h30, nem que chova canivete, levante às 7h30 da manhã. Vai dizer, mas o meu corpo está dizendo para ficar um pouco mais. Lembra do princípio da contra-regulação que eu falei para você agora. Qualquer coisa que quebre a homeostase, qualquer coisa que tire você dessa zona de conforto, vai gerar para você um contra-argumento dizendo não faça. Então, quando você acostuma a sua mente, o seu cérebro, a cumprir o que está na agenda, agora é hora de você colocar 2 coisas de manhã, 2 coisas à tarde. Depois 3, depois 4, depois quantas você quiser. Já já você vai ver que aquele velho ditado popular que diz: quem não tem tempo faz tempo, é real, é verdadeiro. Porque quando a gente está organizado, quando a gente está acostumado com alta performance, colocar uma coisinha a mais nem aparece na agenda, a gente dá um jeito e a gente consegue. Colocar 2, colocar 3, o cara vai fazendo. Agora, a pessoa que não está acostumada a alta performance, ele precisa colocar uma coisinha na semana e ele vai procrastinando para sexta-feira e acaba chegando na sexta e também não faz. Então a gente tem que acostumar a mente, acostumar o cérebro a fazer um trabalho constante e contínuo. Aqui entra um outro princípio que eu defendo vigorosamente no meu sistema de coaching, que é, ao invés de você colocar todo o planejamento que você precisa fazer num dia só, você pega aquele planejamento e coloca um pouquinho todo dia. Porque assim, pelo princípio ativação constante e contínua, você consegue gerar o movimento. Se você tentar fazer tudo de uma vez só, você vai ver que você vai procrastinar e não vai fazer. É o que acontece, por exemplo, com as pessoas quando elas tiram férias. Elas passam um ano inteiro sem tirar férias e aí quando precisam tirar férias, o cérebro não está acostumado a fazer aquilo, não consegue tirar as férias com tranquilidade. Então o que eu digo para as pessoas? Ao invés de você pegar férias no final do ano, 30 dias, faz assim, tira 5 minutos de férias todo dia, você vai ver que quando você chega nas grandes férias, você vai conseguir executar com muito mais facilidade. Então, começamos assim, observei a minha meta, o que eu quero atingir, tudo o que eu preciso para atingir em termos de tempo, em termos financeiros e assim por diante, e aí você vai lá na sua agenda, comece pequeno. Eu sempre digo para as pessoas, mire pequeno e erre pouco. Aí você vai ver que a consecução disso todo dia, daqui a pouco transformou você num grande produtor, numa pessoa que atinge meta o tempo todo, que atinge o sucesso o tempo todo. Joinha? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita o momento, já faz a sua inscrição, ativa o sininho para você receber todas as nossas atualizações e dê um like no vídeo se você achou importante. E é claro, se você achou útil o que eu trouxe para você hoje, mande para alguém que está precisando, que você vai ver que isso transforma vidas. Beijo no coração, até a próxima!